Pessoal, bom dia. Bom dia a todas e a todos. Vamos iniciar. Bom, o tema dessa semana é o setting terapêutico. Bom dia a todos e todas. Felipe, Sim. antes da gente iniciar, só uns recadinhos, posso? Sim, claro. Quem não me conhece, sou Rafael, né, estudante do nono período de Psicologia, da Bom Despacho. E só uns recadinhos antes da gente começar. Eu vou pedir para todos deixarem o microfone desativado durante a apresentação, para não haver interrupções. E ao final a gente abre para perguntas, para discussões. As perguntas podem ser enviadas no chat, né? Eu e os meus colegas vamos estar captando todas as perguntas para a gente, né, debater no final. E nesse momento que a gente abrir para as perguntas, nós vamos enviar o link do formulário, né, que é para a lista de presença, para emissão de certificados. E além disso, né, para contribuir com o nosso projeto, né? É com você, Felipe. Então, gente, em se tratando do setting terapêutico, no caso de atendimento presencial, nós podemos definir o setting como uma sala onde o psicoterapeuta vai receber o seu cliente para atendê-lo. Então, o setting inicia-se na escolha do local, em se tratando de espaço geográfico mesmo. Escolher como e onde ele será. A psicoterapia em si deve oferecer acolhimento e segurança. O cliente precisa se sentir seguro para que haja relação terapêutica. E nesse quesito de segurança, o que a gente quer falar é sobre o sigilo, onde precisamos que o ambiente um ambiente que ninguém escutará ou interromperá o atendimento. Alguns autores definem um setting como algo além do espaço físico, mas algo como um espaço mental dinâmico e uma base para a relação. O Winnicott considera o setting como um recurso importante para a efetividade do processo analítico, pois ele objetiva alcançar o clima de aconchego do cuidado materno e constitui-se um poderoso instrumento que inclui desde a habilidade do analista para se relacionar com o paciente até o espaço físico compartilhado por ambos. Essa citação do Winnicott diz que o ambiente é tão importante quanto as habilidades do profissional. Em sua análise, ele considera que o setting precisa ser aconchegante, remetendo ao cuidado materno, que é tão considerado no processo analítico. Etgowen conceitua o setting como um conjunto de características previamente fixadas e, desse modo, constitui um marco do processo psicoterapêutico. Esse autor já considera que o setting seria o contrato terapêutico, que necessariamente é feito na primeira sessão. O Zimmermann considera que o setting é um novo espaço para o paciente, um lugar onde ele pode reeditar questões do passado e aproximar-se de fantasmas e dores que lhe incomodam. Por isso é um lugar que tem que ser preservado e cuidado ao longo do tratamento. Ainda citando Zimmermann, ele nos diz que a função mais nobre do setting na criação de um novo espaço onde o analisando terá a oportunidade de reexperimentar com seu analista a vivência de antiga e decididamente marcantes experiências emocionais conflituosas que foram mal compreendidas, atendidas e significadas pelos pais do passado e, consequentemente, mal solucionadas pela criança de ontem que habita a mente do paciente adulto de hoje. É o que a gente vê na prática clínica, né? Esse conceito do Zimmermann, ele é mais completo. E diz que o setting é o local onde o sujeito elaborará todas as suas questões.
E o Turato, ele classifica o setting em 2 níveis. Um enquanto enquadramento mais amplo, referente ao ambiente da instituição, dos envolvidos, e o outro como um enquadramento restrito, bipessoal, entre o terapeuta e o sujeito, no qual ocorrem as sutilezas necessárias de serem apreendidas e desveladas. Apesar desses conceitos parecerem meio distintos, todos eles tratam do mesmo ponto, o quanto a organização do ambiente é importante e o quanto ela influi no processo psicoterápico. E antes de seguirmos e introduzirmos o próximo tópico, nós vamos exibir um vídeo que trata sobre ele define o setting terapêutico. Vamos imaginar o seguinte cenário para isso que eu estou dizendo ficar claro. Nosso cliente chega, ele tem lá o tema dele, ele tem lá a questão dele, e ele tem uma expectativa de melhora, de mudança, de cura, seja lá a palavra que ele está usando para aquela temática dele. E ele está reverberando isso, às vezes falando abertamente, às vezes simplesmente emanando esse senso que você percebe. Você está vivendo seus desafios pessoais, ou você pode estar com um pouco cliente, e você quer fazer aquela sessão incrível, porque você quer que o seu cliente continue, porque você quer que ele também fale bem do seu trabalho, você também tem as suas expectativas de resultado. E você sabe que quanto mais eficiente você for, quanto melhor for a sua condução, melhor vai ser o seu consultório, melhor vai ser o desenvolvimento aí do seu trabalho. E aí você também tem essa expectativa. Essas duas expectativas vão se encontrar de maneira não consciente, de maneira não verbalizada, de maneira não clara. E esses níveis de tensão vão ficar cada vez mais presentes dentro da sessão. Até que você começa a ter aquele senso que ou o cliente passa a não vir, ou começa a ficar apertado, ou o processo não anda, vai dando um naquele trabalho. É difícil colocar em palavras, porque dentro dessa relação, dentro desse encontro, tem esses vários elementos presentes no ambiente do encontro terapêutico. E aí, a gente encontrou o ponto do balacobaco, e o ponto do balacobaco se chama ambiente. Por que que ambiente é ponto do balacobaco? Qualquer coisa que a gente vai desenvolver na vida, ela primeiro precisa de ambiente. Então, se eu quero fazer uma plantação, antes de ter a planta, antes de ter a semente, eu preciso ter terra para plantar. Se eu quiser assar uma massa, aí, uma torta, eu posso ter vários elementos, eu posso ter vários ingredientes do mais alto escalão. Mas se eu não tiver o ambiente onde essa torta vai ser assada, onde ela vai ser alquimizada, não adianta eu ter a massa perfeita, com os ingredientes perfeitos, com os elementos presentes, mas eu não tenho um ambiente para transformar aquela massa em torta. Antes de tudo, tinha a atmosfera, teve o mar, e então a vida se instalou. Então, o ambiente é onde tudo floresce, é onde tudo acontece. O ambiente terapêutico é o elemento principal do processo terapêutico, porque ele precisa desse elemento aqui para produzir esse ambiente, esse elemento terapeuta, que recebe os elementos que o cliente está trazendo, com tudo que ele está trazendo de maneira consciente e de maneira não consciente, e toda essa massa, toda essa alquimia vai ser mais ou menos frutífera se tiver mais ou menos adubo nesse ambiente, mais ou menos nutrição para receber cada um desses elementos que, ao serem misturados, alquimizados, vão virar alguma outra coisa. Quando o cliente traz uma questão, ele está trazendo uma questão num determinado aspecto e ele tem expectativa que isso mude para outro determinado aspecto, ou seja, a gente está fazendo uma transmutação. Se o nosso ambiente não ficar claro, se não ficar claro que para nós terapeutas, todo esse ambiente que recebe cada um desses pontos, cada um desses elementos, não tiver nutrido, não tiver cuidado, não tiver
adubado, muito mais difícil fazer esse processo acontecer. E o que vai produzir um ambiente mais favorável, e quando eu falo de ambiente, eu não estou falando de uma coisa esotérica, uma coisa só apenas no nível energético. Estou falando dessa qualidade de como eu recebo a questão do cliente consciente das expectativas que estão presentes, dos medos que estão presentes, das cobranças que estão presentes, dos estresses que foram vividos até o cliente chegar até ali, até você chegar até ali, do que você está vivendo e que está te desafiando. Porque quando isso se torna consciente para o terapeuta, no sentido, eu estou presente para essas questões em mim, que eu estou atravessando, que eu estou dando conta, eu começo a ser capaz de me estabilizar, ou seja, estar com isso dentro de um lugar confortável para mim. Eu estou presente, eu estou ciente de que isso aqui está aqui, nesse ambiente, nessa relação. E aí, então, eu me torno disponível para um contato mais um a um, mais relacional. E essa qualidade relacional é o que eu chamo de adubo desse ambiente terapêutico, que a gente produz com o nosso cliente, nesse encontro que dois seres humanos estão fazendo. Esse vídeo da Cecília Laureano assim, na nossa visão, é bem completo quanto à definição de setting terapêutico. Ela consegue trazer, dentro desses 4 autores que a gente trouxe, todas essas definições juntas. Principalmente na do Turato, que diz que o ambiente é meio ambíguo. Então, ele será tanto o ambiente físico quanto o ambiente relacional entre o terapeuta e o cliente. Quanto à organização do ambiente, não temos uma receita pronta. Ela é subjetiva e vai do gosto de cada psicoterapeuta. Dessa forma, cada profissional vai decidir como proporcionar esse ambiente propício de comunicação. A forma de cuidar e organizar o consultório são formas do profissional demonstrar atenção com o cliente. Então, nesse quesito, entra o viés, o público que o profissional acolhe, o quanto é acessível e o quanto é seguro. Nesse quesito de considerar os clientes, pacientes que o profissional acolhe, a gente precisa pensar que no caso da organização do ambiente, onde um profissional vai atender adultos, ele vai precisar de algo como 2 poltronas, uma mesa, a depender da abordagem teórica, talvez o divã. E no caso de atender casal, uma poltrona a mais, um sofá duplo. Já com crianças, é interessante pensar que o espaço precisa ser mais amplo, onde pode fazer jogos lúdicos de forma mais confortável, e ter uma mesa onde pode fazer essas atividades de escrita e desenho, e que seja principalmente confortável profissional, que necessariamente sentará junto à criança à mesa para fazer os jogos com ela. Algo interessante, importante na clínica infantil, são as cores do ambiente. Um ambiente com cores mais vivas, logo, são mais atrativas para o público infantil. Já o público adulto, as cores mais neutras são mais aconchegantes. Remetendo um pouco lá atrás dos móveis, na posição das poltronas, que é importante, alguns autores dizem que ficar atrás de uma mesa não é interessante, porque tira um pouco a visão da acolhida que precisa ter entre o profissional e o cliente, e o cliente precisa receber isso de nós. A posição, alguns autores também consideram que a posição 10 para as 2, que não é nem aquela de frente, mas também não é muito escanteada. É ideal porque, né, ela não confronta
o cliente não deixa ele desconfortável. Manter-se na mesma altura do cliente dá uma sensação de igualdade e também de acolhida, e também a distância entre as poltronas, que também é importante na visão da acolhida. Não colocando muito distantes, mas também não colocando muito próximas, que pode ser intimidador e desconfortável. Aí, nesse quesito, é importante considerar o tamanho da sala para dispor os móveis. Tanto também para o conforto do profissional, que vai passar muito tempo nesse ambiente. Aí temos a adaptação para o atendimento online. Quando se trata do atendimento online, um pouco desse setting presencial que a gente já falou, ele perde um pouco de sentido. Mas mesmo assim a gente precisa pensar que o setting se duplicou. Ele não é mais só um local fixo, mas ele é um local que o profissional vai nomear como setting e o local que o paciente vai também nomear, onde ele se sente seguro e, inclusive, vai misturar o espaço físico com o espaço virtual. Na questão da privacidade, foge um pouco do controle do terapeuta. Nós precisamos pensar nesse quesito de duas formas agora. O setting para o profissional e o setting para o cliente. Do lado do profissional, a gente pode pensar que se ele já tiver um espaço físico, ele vai tranquilamente continuar usando esse ambiente para fazer os seus acolhimentos online também. E atentando para continuar com o sigilo profissional, onde o aparelho para o atendimento seja de posse própria e com senha também. Do lado do cliente, essa questão do sigilo e privacidade já foge um pouco do controle, porque quem faz esse controle é o próprio paciente. Então, a questão de ter alguém junto na sala, do lugar que ele vai ficar para ser acolhido, já é da responsabilidade dele. Se ele vai, por exemplo, usar fone, que é uma coisa que a gente recomenda quando vai atender alguém, são acordos que precisam ser feitos no contrato terapêutico, explicitado para eles. E temos algumas orientações que o CRP em um guia profissional em 2016 expressa, como, por exemplo, as condições apropriadas ao tipo de serviço, como público, nós já mencionamos, o público adulto vai demandar um certo tipo de organização, as crianças vão demandar outro tipo de organização, e temos também a questão da acessibilidade. O profissional que vai atender idoso, logo ele não vai escolher um local para sua sala onde tenha escadas, onde não tenha acessibilidade para o idoso conseguir chegar com tranquilidade. O local, ele deve garantir o sigilo e ainda o CRP ainda recomenda que o local da clínica do terapeuta tenha um armário, onde ele vai guardar todo o material e o registro documental. Ambiente preservado de barulhos externos, que possam influir ou até interromper o processo terapêutico. Seguro, ventilado e iluminado, com condições adequadas de higiene e acomodações. E ainda, no caso de avaliação psicológica, precisa seguir os critérios contidos nos manuais que cada teste psicológico exige. E considerando para nós encaminharmos e abrir para discussões, nós viemos nessa apresentação apontar os direcionamentos a fim das diversas definições em que se constitui o setting terapêutico e quais os desafios para quando se vai além do espaço físico, como mesmo se dando atendimento online e sua importância para o andamento, adesão e sucesso
no tratamento das demandas trazidas pelo cliente. E ainda para finalizar, eu quero exibir mais um vídeo bem curtinho. O setting terapêutico é um espaço de escuta, mas também de acolhimento, de trocas, de frustrações, de empatia, de cumplicidade, responsabilização, de limites, de vínculos e de aceitação, para que se torne possível construir uma relação terapêutica. O setting é um espaço criado especialmente para que essa relação aconteça. É um ambiente seguro, onde o terapeuta pensa em cada detalhe da sua hora, desde a sua chegada à sua saída, para que você seja único. O setting não é apenas um espaço físico, mas também um ambiente formado a partir da construção da relação terapêutica, com regras pré-estabelecidas e combinados do contrato terapêutico, onde os papéis são esclarecidos, iniciando assim o acompanhamento, sem julgamentos, sem protocolos, sem CIDs, como um encontro entre dois seres. Jung citou: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. O setting é como um templo para conhecer a si, para reverenciar a si, para trazer à tona suas angústias, dores, frustrações, culpabilizações, vulnerabilidades, por que não também suas alegrias, felicidades, sucesso, realizações. É para quem chora, para quem ri, para quem se frustra, para quem elabora, para quem ressignifica, para quem busca e, acima de tudo, para quem se conscientiza, se reconstrói, se desconstrói, muda, transforma, se reconhece e se descobre. Para o encontro da pessoa mais especial da sua vida, você. Gente, eu acho que eu falei um pouco rápido demais. Deu tempo de elaborar tudo que eu trouxe, que ficou muito breve. Acredito que sim, Felipe. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa, fazer alguma pontuação? Pode ser pelo chat, ou se quiser abrir o microfone, pode ficar à vontade. Ô, Rafa, Pois não, Daniel? já que tá todo mundo querendo falar, eu vou pedir licença para falar na frente de todo mundo. Só um minutinho que tá dando eco aqui. Bom, acho que agora... Não, ainda não. Bom, agora acho que está certo. Assim, só para... Se alguém quiser trazer contribuições mais relevantes do que a minha, mas só para tentar, quem sabe, puxar esse fio da meada aí e o pessoal participar mais. No último encontro, eu falei de uma experiência minha, e é o mesmo paciente, só que aí, como hoje o assunto é outro, eu acho que cabe também um relato mesmo de experiência. Assim, a princípio, não é nenhuma pergunta. Já que vocês apresentaram aí a questão da adaptação, né, para o atendimento online, eu estou atendendo um paciente que ele é adolescente, e no primeiro encontro, em alguns momentos, eu percebi que ele, quando ele ia falar de algumas questões, digamos, mais íntimas, mais pessoais, ele começava a falar mais baixo, né? E aí, em algum momento, eu perguntei, Davi, por que, né? Eu falando o nome do paciente. Ato falho, vai. Acabei perguntando para ele por que em alguns momentos ele falava mais baixo, né?
falou, Daniel, sabe o que que é? É que para mim, minha mãe fica ali atrás da porta me ouvindo, e tem certas coisas que eu não queria que ela ouvisse. Então, desde o primeiro encontro, eu sabia que a gente poderia ter esse tipo de dificuldade ou esse desafio, né? E no último encontro aconteceu uma coisa curiosa, porque o Davi... Meu Deus, para de falar o nome do rapaz. Ninguém conhece, mas eu estou falando sem querer. Vocês estão me ouvindo, tá, Rafa? Sim, Dani. Sim, pode continuar. Alô? Sim. Daniel. Ah, não, desculpa, é eu que não estava me ouvindo aqui. Pode continuar. Então, deixa eu continuar. É o seguinte, e aí, no último encontro, esse paciente, ele tem algumas demandas que a gente está trabalhando aos poucos, no tempo dele, que diz respeito à sexualidade. Né? Um adolescente de 16 anos e que há 8 encontros ele vem tateando para falar disso mais abertamente. Em algum momento eu tento incentivar, ou seja, criar, né, um ambiente adequado para ele e ficando mais à vontade para trazer as questões dele. E no último encontro ele começa a falar assim abertamente, de uma maneira realmente muito espontânea, surpreendente até. E tem um momento que ele está falando de algo que acontece dentro de casa. Eu acho que eu posso até citar, para o pessoal ter um pouco mais de compreensão. De que a mãe coloca algumas pregações evangélicas que dizem, com teor assim, que essa coisa de homossexualidade é pecado, está repreendido em nome de Jesus e não sei o quê. E ele fala, Daniel, eu morro de raiva disso, mas eu não falo nada porque, enfim, eu só fico ouvindo, eu venho para o meu quarto e fico morrendo de raiva disso. E, curiosamente, coincidentemente ou não, e na supervisão, minha supervisora Henriqueta, né, nós já trabalhamos sobre isso na supervisão, nesse momento a mãe chega na janela, porque ele fica no quarto dele, e nesse dia a janela do quarto ficou aberta, e quando ele está fazendo esse relato, a mãe chegou no quarto e deu uma de... Ô, Davi, o que você está fazendo aí? Ah, você está conversando com o Daniel. E eu já tinha conversado com essa mãe também. Então ela, Daniel, eu sei que está aí, né? Você ficou de me ligar de novo para a gente conversar mais e não ligou e tal. Enfim, ficou um papo ali de tentar contornar, na verdade, a situação. Mas é só um exemplo, assim, dessa coisa do setting, né? Acho que cabe isso como exemplo. Uma mãe que fica ali na janela, na porta, o que pode estar e pode prejudicar muito a condução, o desenvolvimento, enfim, do processo, né? Então, a importância desse set, eu acho que como exemplo cabe bem para exemplificar mesmo e puxar o fio da meada aí para o pessoal interagir melhor. Acho que ficou claro o que eu queria dizer, o que eu disse, não ficou? Ficou sim. Agradeço a sua contribuição. Beleza, beleza. Me lembrou uma paciente que eu estou atendendo também, em que ela me trouxe algumas coisas assim e disse que só eu e a irmã dela sabiam. E aí, enquanto ela falava, eu ouvia um monte de vozes assim ao fundo. Uhum. E eu fiquei desconfortável. Se eu poderia tocar nesse assunto, né, se ela estaria com fone de ouvido ou não, porque no primeiro atendimento que a gente fez deu a entender que ela não estava e que as outras pessoas estavam ouvindo. E aí eu fiquei desconfortável, eu tô assim com ela. Sobre isso que você acabou de me trazer, eu posso falar agora, né? E aí tem todo esse manejo, né? Exatamente. Porque aí não é só, né, do nosso lado, mas tem um lado de lá também, né? Exatamente. E, e aconteceu também, em 2 momentos que eu atendi, da irmã chegar e interromper, a irmã dela chegar e interromper, sabe? Uhum. Aí ela, peraí, Rafa, eu tô sendo atendida aqui, e voltar, assim, então, né, tem toda essa questão mesmo. Obrigado pela sua Exatamente. contribuição. Valeu, Rafa. Daniel, nesse quesito que você trouxe, também é interessante que eu já presenciei isso com os meus clientes. De eu
está atendendo uma menina e quando ela vai começar a falar alguma coisa, ela tem assim, uma fuga, né? Ela fala assim, vamos deixar quieto. E eu não falo sobre isso mais. Uhum. Eu acho que por isso que trouxemos aqui, que foge um pouco do nosso controle. Porque se fosse um espaço físico ficaria mais aberto, né? Para a pessoa trazer as questões, né? Exatamente. Assim, parece óbvio, né, que discutir o setting é fundamental para a gente que está nesse processo de formação, inclusive, mas essa adaptação ao atendimento online, ele torna essa discussão ainda mais importante, né? E, assim, só para elucidar ainda mais a situação do meu paciente, ele mora em Bom Despacho também. E aí ele, em algum momento, falou, Daniel, onde que você mora em Bom Despacho? Ele me pergunta, né? Eu não passei meu endereço nem nada, mas falei o bairro, acho que não tem problema. Ele vai e me convida para ir na casa dele, porque diz ele que está vendendo chup-chup para ajudar a mãe e tal. Não, ó, a hora que você puder, você passa aqui que eu vou te dar um chup-chup, e aí a hora que você vir aqui, a gente conversa pessoalmente, que aí eu vou ter mais liberdade de te contar algumas coisas ou de fazer outras perguntas. Então, assim, nós chegamos no último encontro a essa situação dele me convidar para ir na casa dele para tomar um chup-chup que ele está vendendo, porque lá a gente conversando pessoalmente, ele vai ter mais liberdade, mais privacidade, vai se sentir mais à vontade. E só para fechar mesmo, essa minha primeira participação aí com vocês, o Felipe professor, né, já ventilou a possibilidade do atendimento aqui na clínica voltar a ser presencial, principalmente o pessoal aqui de Bom Despacho, que tem mais, né, está mais próximo e tal. E aí eu já conversei com ele, inclusive, que voltando ao atendimento presencial lá na clínica, de eu levar esse paciente para lá, né, que ele realmente precisa desse espaço e desse local que vai trazer mais privacidade para ele. Felipe, a Lídia, ela, aqui no chat, ela diz: eu conheço terapeutas que têm seus espaços em casa. Isso também não é bacana, né? Então, uma visão pessoal. Para quem mora com família, com mais pessoas na casa, perde um pouco dessa privacidade. Igual o Dani falou. O menino se convida o Dani para ir na casa dele, se eles estivessem presenciais ali, de corpo presente, talvez facilitaria um pouco o processo. Mas a gente precisa, assim, numa casa com muita gente, talvez colocar um aviso na porta, mas é aquilo que o Dani também trouxe, que talvez a pessoa pode estar ali atrás da porta ouvindo tudo, né? É bem delicado esse quesito do setting terapêutico, principalmente no quesito de atendimento online. O que você acha, Lídia, disso? Você trouxe, o que você acha, a sua visão? Assim, a ideia de que vai ser tudo muito particular, né? Então, vamos supor, num site terapêutico em casa, por exemplo, a pessoa tem a ideia de que vai ser tudo muito particular. Aí, de repente, chega num horário em que deu alguma coisa errada lá e alguém da sua família está saindo ou está chegando e já encontra, assim, eu acho que a pessoa já não vai ficar tão à vontade como se entrasse para algum outro ambiente em que topasse pessoas na porta, mas saberiam que não fariam parte ali daquela sala em particular, né? São pessoas transitando por um prédio, por exemplo. Então, manteria essa ideia do particular, né? Porque quando você vai para uma sessão assim, é um tempo que você tira para você e você quer toda a particularidade do mundo como psicólogo,
né? Eu penso muito nessa questão porque quanto mais confortável você deixar seu cliente, melhor para ele e para você também, né? Porque ficar dentro de um cômodo com a sensação de que alguém pode parar atrás da porta para escutar, a imaginação é uma coisa que flui mesmo, não tem jeito, né? Eu creio que pode quebrar um pouco essa particularidade, essa sensação de particular, né? Eu penso assim, para mim não funcionaria muito, sabe? Eu acho que assim seria um desconforto muito grande, porque eu tenho criança, tenho adolescente, então fazem muito barulho, não seria legal mesmo, não tem como calar uma criança. Felipe, a Micaela comentou aqui também. Eu já passei por isso e foi uma das coisas que me desagradou no atendimento online. A falta de privacidade, porque sempre aparece alguém. E aí a gente fala que é psicólogo e eles querem mais ainda ficar ouvindo o que estou falando. Eu posso me pegar como exemplo, porque eu estou o dia todo em casa, minha mãe e meu pai o dia todo em casa também. Aí, sempre que eu vou... E os atendimentos eu faço aqui, no meu quarto mesmo. E sempre que eu vou fazer um atendimento, igual hoje mesmo, fazendo apresentação aqui, eu tenho que falar com todo mundo, ó, maneira, porque eu vou fazer uma apresentação, vou fazer um atendimento. Aí, por mais que janela esteja fechada, porta esteja fechada, alguém ainda bate, tenta abrir, tenta entrar, chama, grita ali fora. Eu acho que isso tudo influencia. Porque se, pegando assim, um cliente que está trazendo uma questão, está trazendo um pensamento para nós, e surge alguma coisa que vai tirar a atenção nessa hora, talvez pode ser algo até perdido. Esse cliente não vai querer trazer mais essa questão. Pessoal, bom dia. Eu queria fazer um complemento assim, né, nessa discussão que a gente está tendo sobre a privacidade. E eu tenho realizado há 3 meses o atendimento psicológico online. Eu já tinha tido uma experiência presencial há uns 2 anos atrás. Eu tive que parar por alguns motivos. E recentemente, né, começando o atendimento aqui no estágio Psi, onde que eu atendo, né, estou estagiando atendendo pessoas à distância, eu senti a necessidade de voltar até para conseguir enfrentar bem, né, e dar o meu melhor nisso. E como a Lídia trouxe, o Daniel também, o atendimento, né, psicológico online, ele ganhou muita força agora com a pandemia, e a gente escolheu esse tema justamente para a gente trazer essas reflexões sobre isso, porque não tem nada pronto ainda. Porque ele tem alguns benefícios, né? Um deles, por exemplo, a gente trouxe no primeiro encontro, que como o Felipe também trouxe muito bem agora, existe esse setting terapêutico. E aí, quando a pessoa ela chega para o primeiro atendimento, né, numa clínica, num consultório, percebe-se, né, tem se percebido que no atendimento psicológico online, há menos, vamos dizer assim, uma dificuldade menor para se abrir. Porque quando é um lugar diferente, estranho, que a pessoa precisa sentir confiança, criar o vínculo, né, nessa relação terapêutica, num lugar que é externo à casa dela, e isso geralmente leva um tempo maior. No atendimento psicológico online, né, em alguns artigos que a gente leu e foi apresentado também no encontro anterior, geralmente esse tempo para criar o vínculo, pelo menos para falar e se abrir, é menor. Porque como o set terapêutico passa a ter 2 ambientes físicos, né, um deles a pessoa já vive. Então, para alguns, isso pode ser positivo, né, desde que a pessoa tenha aquela confiança, mas para outros realmente não. Igual nesse exemplo do Daniel aí, o Felipe traz também de ter os pais que moram com eles, né, e as pessoas curiosas de ter isso que a Lídia traz também, de imaginar que tem alguém atrás da porta ouvindo, isso já é um desconforto.
Só que essa é a realidade para alguns e não é a realidade de outros. Por exemplo, no meu caso, eu moro com a minha esposa, faço atendimento semanal à distância. No início eu fiquei bem preocupado de como que funcionaria, se ia dar certo, se ia um vínculo, se não ia, se isso ia me ajudar. E agora, falando assim de 3 meses, né, que eu comecei, claro que tem diferenças. Ainda assim mesmo, né, conversando com a minha esposa, tendo uma boa relação e deixando claro que eu estou no atendimento, quando eu estou falando especificamente dela, eu fico com o pé atrás. Será que ela está me ouvindo? Será que ela está ali? E realmente isso causa um desconforto. Mas, assim, como eu sei que ela não está, apesar de ficar nessa luta, tá, não tá, mas eu confio mais que ela não esteja, eu consigo me abrir. Então, se fosse nesse momento que a gente está vivendo, se não existisse o atendimento online, essa possibilidade, eu não estaria fazendo a psicoterapia, porque tem um grupo de risco, né, aqui na minha família, então eu não estaria indo até o consultório, mesmo que tenha alguns psicólogos aqui na cidade atendendo presencial. O meu psicólogo que eu consegui, ele é de uma outra cidade, bem, assim, não é tão longe, mas dá 100 quilômetros, eu não conseguiria me deslocar até lá, mesmo que não tivéssemos na pandemia. Então, assim, esse tema, ele é um tema de reflexão mesmo. Nosso objetivo aqui é trazer alguns contextos, né, basear em conhecimentos científicos, mas trazer vocês para discutir e pensar, né, nos desafios, nessas dificuldades que gera. E o principal desafio que eu vejo no atendimento psicológico é essa questão realmente da privacidade. Mas aí a Lídia traz também sobre a questão de ter um consultório em casa, né? Pensando antes do atendimento psicológico online, a minha opinião, pessoal, é que também é complicado, né? Porque, assim, se você tem um escritório que seja, mesmo que um cômodo da sua casa ou ao lado, aquele paciente, né, ele provavelmente vai entender que você mora ali. E se esse atendimento não for bem? E se o paciente não vincular? Se ele cria, né, uma antipatia de você, ou ele acha que você fez uma pontuação errada, ele sabe onde você mora agora. Então, assim, tanto, né, o atendimento presencial quanto o online tem os seus desafios, e eu ainda, né, não tenho uma opinião totalmente formada sobre isso. Eu acho que, no caso da privacidade no atendimento psicológico online, realmente não são todas as pessoas e pacientes que vão se adaptar. Agora, sobre o atendimento presencial, né, com um cômodo do lado da minha casa, eu ainda tenho as minhas dúvidas aí do que eu penso. Em primeiro momento, eu tenho essa dificuldade de entender e eu acho que pode ser um pouco difícil de separar a vida particular da vida profissional. Mas, como eu falei, é um complemento, assim, é um argumento que eu estou trazendo só para a gente discutir. E eu gostaria de ver também, né, o que vocês pensam sobre o que eu disse, sobre essas palavras. Conversando com uma amiga, né, de Belo Horizonte, ela falou comigo assim, Lídia, é muito caro manter um aluguel de uma sala e tal. Eu achei mais barato isolar, fazer um isolamento à prova de som num cômodo da minha casa, na entrada, e separar a entrada mesmo para esse cômodo, separar ele da casa e fazer a entrada para o cômodo, e deixo isso tudo ciente para o cliente, né? E assim a gente fica mais à vontade, a gente não escuta ruído nenhum lá de fora e fica mais à vontade. Mas tem essa questão aí que foi trazida agora, né, em relação também ao cliente que você vai atender, você nunca sabe quem é, e expor, né, o endereço da sua casa, e isso é uma coisa assim que merece um pouco de atenção também, né? Foi muito bem colocado isso aí. Ô Kleber, desculpa, foi você que falou, né? Eu não citei seu nome. Que isso, a gente é um grupo aqui, eu faço parte também sem nenhum problema, Lídia.
Gente, vocês querem uma boa, hein? A gente continua falando um pouco desses pontos negativos ou pode falar um pouquinho do ponto positivo também dessa coisa do SET em relação ao atendimento online? Eu penso que você pode trazer esse outro lado também, Daniel, da sua experiência aí. É importante a gente pesar aí os prós e os contras. Não é isso. Assim, é claro que em relação à privacidade, eu acho que não tem o que discutir ou o que relativizar. Assim, né? Não tendo privacidade, o setting está comprometido e talvez o processo todo. Então, privacidade eu acho que é algo que, a menos que alguém queira surpreender, eu acho que ninguém vai negociar que isso é fundamental, importante, etc. e tal. Agora, pensar no atendimento online, pensar nessa coisa da pessoa, do paciente, e no caso nosso também, estarmos em casa, né? Eu acho que cabe como uma reflexão, assim, umas discussões ou reflexões, uns bate-papos que eu já tive com algumas pessoas e talvez alguém já teve isso também, né? Porque o ser humano, nós, de maneira geral, nós somos seres que convivemos dentro de contextos familiares, dentro de contextos sociais, né? E pensar a clínica sempre como aquele espaço fechado, como se fosse uma ilha no meio do mundo, ou seja, você vive na sua casa, na sua escola, na sua faculdade, na rua, na chuva, na chuva, na rua, na fazenda, enfim, ou numa casinha de sapê, ou seja, você vive no mundo e, de repente, a clínica é aquela ilha, aquele lugar isolado. E aí eu acho que eu já passei por alguns momentos de questionamento do quanto aqueles processos, aqueles insights, aquelas reflexões, enfim, que a pessoa tem dentro da clínica, o quanto que aquilo realmente ele consegue levar para o seu dia a dia. Porque, afinal de contas, fica ou pode passar a impressão sempre de que aquele cantinho é o meu lugar de segurança, é o meu útero, é sei lá o quê. E será que os processos que se dão ali dentro, o quanto que essa pessoa consegue levar para o seu dia a dia, né? Então, quando a gente pensa que uma pessoa está fazendo um processo, está passando por um processo dentro da sua casa, ou seja, apesar desses contratempos e desses riscos, de qualquer forma, ele está inserido ou está passando por um processo dentro de um contexto que ele vive no seu dia a dia, né? E aí, essas transformações, esses processos, esses insights que a pessoa pode ter ali naquele ambiente que é do seu dia a dia, e aí eu não estou afirmando, mas pode ser ainda mais eficaz, né, para esse processo de reelaboração, ressignificação, esses termos todos que a gente usa. Então, assim, a priori, eu vejo sim o atendimento online e o fato da pessoa estar dentro do seu ambiente diário como algo muito positivo, porque eu acho que quando a pessoa consegue passar por esses processos de reelaboração do que ele está vivendo dentro desse contexto, não ali num ambiente isolado, eu acho que isso realmente pode ter um efeito ainda mais potente para a vida desse sujeito. Então, assim, eu acho que esse é um ponto positivo. Mas, claro, a gente não vai negociar nunca a questão da privacidade e aí realmente esse é o grande desafio e esse é o manejo que a gente, né, é o desafio desse manejo que a gente precisa ter. Mas, a princípio, assim, eu vejo o fato da pessoa estar dentro da sua casa como algo muito positivo. Vem eu de novo, viu, gente? É mais ou menos assim mesmo. Eu estava conversando com um psicólogo aqui de Bom Despacho e já tratando, né, desse set terapêutico aí, ele estava me falando que ele começou um movimento diferente agora. Ele trata uma pessoa que tem um nível de depressão e ele falou que essa pessoa decidiu que faria a terapia caminhando. Precisava caminhar, mas tinha muito medo de caminhar sozinho. E aí ele começou, ele fez um percurso perto da casa da pessoa
Então, ele vai atender essa pessoa e eles caminham, enquanto vão conversando sobre as questões que precisa conversar. Eu achei interessante, porque quando a gente pensa no atendimento, né, nós estamos vivendo aí a experiência do online, né? Eu não, porque ainda estou no segundo período, ainda vou levar muito tempo, mas já observo essas coisas. E a gente pensa muito nesse ambiente, né? Fechado, uma sala, né? Geralmente assim. E trazer isso para a rua é diferente, assim, para mim é o primeiro contato que eu estou tendo com um relato desse, então foi assim, diferente e foi muito interessante ver essa disponibilidade do psicólogo, né? E também desse paciente, de ir lá ajudar, né? Claro, vai receber e tudo, mas essa preocupação de deixar o paciente o mais confortável possível nesse processo que ele tem que enfrentar, né? Do tratamento, da terapia. Felipe, Rafael, vocês têm algum comentário sobre o que o Daniel e a Lídia traz? O que a Lídia trouxe é interessante, porque ele traz até um pouco o que algumas linhas teóricas trazem quanto à vivência. Uma pessoa que tem, digamos, um pânico em vivenciar algum tipo de situação, conseguir nomear uma pessoa como terapeuta e enquanto, digamos, um companheiro, colocando de forma genérica mesmo, um companheiro para poder conseguir passar por essa vivência e, digamos assim, passar por cima dela e viver sem sofrimento, é, é muito interessante, é muito válido. Essa contribuição da Lídia é muito interessante mesmo, que aí se constitui uma outra concepção, né, do setting terapêutico, né? Quando a gente começou a pesquisar sobre, né, Felipe, e aí a gente foi ver que é bem além, né, do espaço físico, e é muito bacana a gente pensar nessas questões também. Sim, é igual nós estávamos comentando. Acredito que foi até o Tameirão que trouxe em uma das reuniões dessas lives que estamos assistindo, que ele tem um paciente que esse paciente, para ser atendido e ter essa privacidade, ele sai de carro. Ele é atendido dentro do carro dele. Então, assim, é uma série de adaptações que tanto o terapeuta quanto o próprio cliente faz para não deixar de fazer a psicoterapia. Sem querer dar uma de falar mais do mesmo, acho que isso precisa ser ressaltado mesmo. Assim, o set é muito mais do que o espaço físico. Né? Exatamente, Daniel. E o Felipe trazendo esse exemplo do atendimento sendo realizado dentro do carro, né? Eu lembro que tem um colega que formou há algum tempo na UNA que realiza atendimentos
né, na casa do paciente, com pessoas que estão em estado terminal, com idosos que têm dificuldade, né, de se locomover e ir até o consultório. No hospital também, né, apesar de muitos hospitais já ter um psicólogo, mas ele também divulga o seu trabalho com o objetivo de realizar atendimentos para pacientes que estão não só em estado terminal, mas que estão em algum estado que necessite de internamento, né? E aí lembro, né, de ter participado de uma palestra recente que o Felipe traz de um homem para, eu não lembro o nome dele, acredito que talvez algum de vocês tenha participado, mas que ele traz sobre o contexto da clínica ampliada, né? Que seria assim, basicamente ampliar para além do espaço físico, que geralmente é consultório, né, ou uma clínica presencial, mas na realidade do indivíduo, nas redes, né, tanto no SUS ou no SUAS, assim, levar os conhecimentos, a contribuição que a psicologia dá dentro de um setting que a gente traz aqui tradicional, né, vamos dizer assim, onde veio lá Freud, depois outras pessoas e popularizaram esse tipo de conhecimento, de atendimento, mas de transformar e adaptar, trazer isso para a realidade de outros contextos, né? Levar o que a gente consegue contribuir para além de um ambiente de 4 paredes, né? Com atendimentos, né? Eu lembro também da Thaís, da Tayane, trazer exemplo de atendimentos que elas faziam em consultórios na rua, entre aspas, com pessoas em situação de rua. Então, assim, realmente, eu acho que essa fala do Daniel aí resume muito do que a gente quer trazer hoje, né? Que o setting ele é muito mais do que o espaço físico, do que o que é organizado ali entre as 4 paredes do atendimento. Bom, só numa tentativa de contribuir um pouquinho mais, essa coisa de atender em casa, né? Eu também já fiz um estágio que é na Metástase, e estou fazendo agora de novo, e as visitas são, né, nas residências dos pacientes. Então, tem paciente que atende a gente realmente na cama mesmo, não consegue nem levantar mais. Eu estou com uma paciente agora, por exemplo, que tem um jardim bem interessante, assim, na frente da casa dela, né? E o setting acontece ali. Ela tem um filho, tem a mãe em casa, e é nítido que quando a mãe e o filho se aproximam e tal, realmente ela se sente incomodada, né? Ou seja, aquela relação, aquela ligação nossa ali fica um pouco dispersa. Mas o setting realmente acontece ali naquele jardim, ela põe uma cadeira para mim, uma para ela ali na sombra, e o atendimento acontece ali sem nenhum comprometimento realmente dessa, acho que dá para falar dessa ligação, né, que acontece entre ela e eu, assim. Então, essa experiência também eu tenho passado por ela, do atendimento em casa, embora é um manejo também que vai ter novos desafios, né, porque o paciente adoentado, enfim, uma pessoa que está doente, a família normalmente adoece junto, tem demandas também, né? Então, por exemplo, tinha um paciente que eu atendia com um colega, que a gente chegava na casa dele, ele só ficava na cama, ele não levantava, e quem recebia a gente era a irmã dele. Então, a gente tinha que passar pelo menos 15 ou 20 minutos ouvindo essa irmã, ou seja, ouvindo as queixas, ouvindo sobre as dificuldades dela, sobre, né, os desafios dela de estar cuidando daquele irmão com câncer. Então, fazia parte desse manejo, desse atendimento. Apesar do cliente ser o irmão, né? Quando a gente faz esse atendimento em casa, normalmente a família participa ativamente do processo. Então, tem essas exigências também da gente acolher a família e acolher a família de forma que não prejudique esse setting. E quando a gente fala aí dessa clínica ampliada, me passou uma ideia aqui pela cabeça.
Pacientes que estão em hospitais, por exemplo, né, e que tem que fazer esse atendimento, às vezes, da hora do remédio, o enfermeiro tem que chegar, às vezes tem leitos, né, dentro do quarto. Então, assim, precisa de um manejo muito bom, né, para trazer esse conforto para essa pessoa que está tratando, né? Porque vai ser interrompido ali, pode ser interrompido várias vezes e haver essa dispersão mesmo, né? Mas é interessante, é um desafio muito grande, né? Se a gente for pensar minuciosamente assim, é um desafio muito grande. E que bom, né? Que sai também desse espaço confinado, né? As pessoas podem, né? Eu entendo que a psicologia ganha muito quando ela pode se expandir dessa maneira, porque não fica só ali naquele espaço, só aquela ideia de que para tratar precisa ser assim, ou é melhor, é bom que seja assim, né? Mas que ótimo que a gente também pode expandir para outros espaços. Eu tenho essa ideia de que onde tem um psicólogo, tem um setting terapêutico. Onde ele está, vai acontecer alguma coisa. Aqui tem alguns comentários que a gente não chegou a trazer, então eu vou estar só repassando por eles. A Tainara comenta que achou interessante, Felipe, o que você apresentou. A Micaela Duarte trouxe para a gente que, igual a Lídia, trouxe, a imaginação fica ali fluindo, e mesmo não tendo nada, a gente acaba deixando de falar certas coisas por medos, suspeitas de que tem alguém à espreita. Acho que a gente já falou bastante desse tema aqui. Tainara traz, então, por último, que penso que é bom deixar a família ciente das nossas atividades, tarefas e nossa privacidade. O respeito, mesmo todos estando em casa presente. Então, é válido deixar todos à parte sobre isso. Sobre esse comentário da Tainara aqui, né, e voltando para o setting terapêutico dentro do atendimento psicológico online, eu acredito que uma das formas da gente conseguir diminuir esses imprevistos que surgem da privacidade, e que, na verdade, eu acho que é um dever nosso, enquanto psicólogo, profissional, estudante, é fazer, no mínimo, né, ter o cuidado no mínimo com a nossa parte, o nosso set indicar, o nosso contexto, fazendo, né, o que a Felipe já trouxe, a Renata também, mas vale reforçar, de deixar todo mundo da casa ciente, de fazer uma mensagenzinha, uma placa, né, estou em atendimento, por favor, não incomodar, deixar isso bem claro, porque aí pelo menos, né, vamos dizer assim, 50% dos imprevistos ali já vão ser evitados, digamos, né? Eu vi na internet, depois que começou a pandemia, né, muita gente se adaptando ao contexto do home office, do trabalho, e eu vi uma plaquinha que eu achei bem interessante, né? Era uma mãe, uma mulher que era mãe, e aí ela divulgou, compartilhou uma plaquinha que ela fez, e assim, ela nem é psicóloga, mas devido ao trabalho de home office, que é uma coisa que a gente também estaria fazendo, ela faz uma plaquinha lá, eu não vou me lembrar de tudo, mas tipo, se tiver com fome, tal coisa tá na geladeira. Faça o dever de casa, alguma coisa nesse sentido. E depois, né, ela pede para não interromper, deixa claro que está em horário de trabalho. E deixa claro também que se for algo urgente, né, aí sim, não tem como, seria uma situação em que poderia ali interromper esse contexto dela. E aí, diante do que a gente conversou, eu lembrei disso. E é uma forma de expor que a gente trouxe aqui de forma resumida, mas dessa preocupação aí com o set.
Sempre vai existir adaptações, né? Tanto uma pessoa que tem mesmo a sua sala fixa em um local, vai ser preciso algumas adaptações ao longo do tempo, visando público, visando seus próprios clientes. É um processo contínuo. Mais alguém tem alguma observação, algum comentário? Acredito, então, se você, Felipe e o Rafael, entender da mesma forma, né, que a gente pode... Pablo Sim, trouxe aqui que foram contribuições reflexivas. Obrigado, Pablo. obrigado. Bom, eu estou reenviando novamente no chat o link com o formulário de presença. E aí enviei também, né, o nosso perfil do Instagram. E o nosso primeiro encontro, ele já está disponível no YouTube, para quem tiver interesse, enviei o link aí também. E durante essa semana a gente coloca esse outro encontro também no YouTube. E a gente já queria deixar o convite, né, para o próximo sábado, né? A gente vai estar aqui de novo às 9 horas da manhã, é o nosso terceiro encontro, onde vamos falar sobre a condução do atendimento psicológico online, né? E aí estarão à frente, né? Eu vou estar presente juntamente com a Tainara, tá bom? E aí o link a gente ainda não tem disponível, mas durante a semana a gente disponibiliza essa arte com o link. E o link também fica disponível na bio do nosso Instagram, e a gente compartilha também nos grupos, tá bom? Nos grupos da faculdade, e aí a gente deixa o convite para todos. Gostaríamos de agradecer, né, todos que estiveram presentes com a gente hoje, que tiraram um tempinho no sábado, né, para a gente trazer essas reflexões. E o meu muito obrigado, um ótimo final de semana para todos, e a gente se encontra no próximo sábado. Gente, obrigado por ter compartilhado. Foi uma troca muito rica, gostosa. Obrigado a todos e todas que estiveram aí. E até sábado que vem.